Primeiro Samuel, capítulo 16, marca uma grande transição na história de Israel. Saul continua ocupando o trono, mas Deus já havia escolhido outro rei. O capítulo mostra que a obra de Deus não depende da força humana, da posição social ou da aparência exterior. O Senhor, de forma soberana, levanta quem deseja para cumprir os seus propósitos. Vivemos em uma cultura que valoriza a aparência, a influência e o desempenho. Porém, Deus enxerga aquilo que os homens não conseguem ver. Enquanto Samuel procurava um rei impressionante aos olhos humanos, Deus estava preparando um pastor de ovelhas para governar sua nação. No capítulo anterior, Saul foi rejeitado por causa de sua persistente desobediência. Embora permanecesse no trono por algum tempo, Deus já havia decretado o fim de sua dinastia. O reinado seria entregue a alguém segundo o coração de Deus, como foi dito em 1 Samuel 13, versículo 14. Nesse contexto, Samuel ainda lamentava a queda de Saul. Contudo, Deus o chama para olhar para frente. O plano divino não havia fracassado. O Senhor estava conduzindo a história para o surgimento de Davi, o rei que se tornaria o modelo da monarquia israelita e apontaria para o futuro Messias. Dos versículos 1 a 5, vemos que Deus ordena que Samuel pare de lamentar por Saul e vá à casa de Jessé, lá em Belém. O profeta deveria ungir aquele que Deus havia escolhido como rei. Samuel demonstra receio, pois uma unção real poderia ser interpretada como ato de rebelião contra Saul. Deus então providencia uma forma legítima para sua viagem, utilizando um sacrifício como cobertura para a visita. Nos costumes daquela época, a presença de um profeta numa cidade era um acontecimento importante. Os anciãos de Belém ficaram apreensivos ao vê-lo chegar, demonstrando respeito e, ao mesmo tempo, que cercavam o ministério profético. Dos versículos 6 a 13, vemos que quando Samuel vê Eliabe, o filho mais velho de Jessé, imagina imediatamente que encontrou o escolhido. Sua aparência e porte físico lembravam imediatamente Saul. Mas Deus corrige o profeta com uma das declarações mais importantes deste livro. O homem vê a aparência, porém o Senhor vê o coração. O critério divino é muito diferente do critério humano para escolher. Após a apresentação dos 7 filhos, Samuel percebe que falta alguém. Davi estava cuidando das ovelhas, tarefa geralmente atribuída ao membro mais jovem da família. Quando ele chega, Deus o identifica como escolhido. Samuel o unge e o Espírito do Senhor se apodera dele poderosamente. O futuro rei ainda não assume o trono, mas já recebe a capacitação divina para sua missão. Nos versículos 14 a 18, o texto informa que o Espírito do Senhor se retirou de Saul e um espírito maligno o atormentava sob a soberania divina. No Antigo Testamento, a presença do Espírito frequentemente está relacionada à capacitação para funções específicas, especialmente liderança e governo. Saul perde essa capacitação porque rejeitou a autoridade de Deus. Sua instabilidade emocional e espiritual torna-se evidente. O contraste é muito marcante. Enquanto o Espírito Santo repousa sobre Davi, Saul experimenta o peso das consequências de sua rebeldia. Dos versículos 19 a 23, os últimos versículos deste capítulo,
Os servos de Saul sugerem que um músico habilidoso seja trazido para aliviar seu sofrimento. Davi é recomendado não apenas por sua habilidade musical, mas também por seu caráter, coragem e sabedoria. A música possuía importante papel na cultura israelita. Além do entretenimento, era frequentemente associada ao culto e à adoração a Deus. O som da harpa trazia alívio ao rei perturbado. A providência divina conduz Davi ao palácio, embora ainda seja apenas um pastor ungido em segredo. Deus começa a colocá-lo exatamente onde ele precisará estar para os acontecimentos futuros. Este capítulo nos ensina que Deus estabelece seus servos não com base na aparência exterior, mas segundo seus propósitos soberanos e aquilo que ele vê no coração de seus servos. Davi foi escolhido quando parecia improvável aos olhos humanos. De forma ainda maior, Jesus veio sem a aparência de grandeza que muitos esperavam. Rejeitado pelos homens, porém, escolhido por Deus para ser o Rei perfeito. Davi aponta para Cristo, o filho de Davi, que governa não apenas Israel, mas todos os que pertencem ao reino de Deus. Este capítulo também nos ensina que devemos lembrar que Deus não mede nossa utilidade pelo reconhecimento humano. Muitas vezes, ele prepara seus servos em lugares simples e ocultos antes de lhes confiar maiores responsabilidades. O mais importante não é impressionar as pessoas, mas cultivar um coração que agrada ao Senhor. 1 Samuel 16 nos ensina que Deus governa a história segundo seus próprios critérios. Enquanto os homens valorizam a aparência, a posição e a força, o Senhor busca corações rendidos à sua vontade. A escolha de Davi nos lembra que Deus frequentemente trabalha por meios improváveis para manifestar sua graça, seu poder e sua glória. 1 Samuel, capítulo 17, é um dos relatos mais conhecidos das Escrituras. Porém, muitas vezes a narrativa é reduzida a uma história sobre coragem pessoal ou superação de desafios. Embora a coragem de Davi seja evidente no texto, o foco principal não está em Davi, mas sim em Deus. Este capítulo apresenta um contraste entre a perspectiva humana e a perspectiva da fé. Enquanto todo Israel olhava para o tamanho de Golias, Davi olhava para a grandeza do Senhor. A questão aqui não é apenas quem tinha maior força, mas sobre quem estava confiando verdadeiramente em Deus. Após a unção de Davi, no capítulo 16, Deus começa a prepará-lo para a futura liderança de Israel. Enquanto Saul se afasta cada vez mais do Senhor, Davi cresce em dependência e confiança em Deus. Os filisteus ainda continuavam sendo o principal inimigo de Israel. Frequentemente, ocorriam confrontos nas regiões de fronteira. Nesse contexto, é que surge um homem conhecido como Golias, um guerreiro experiente que se torna símbolo da oposição dos inimigos contra o povo de Deus. Dos versículos 1 a 11, vemos que o exército de Israel e o exército dos filisteus estavam posicionados em lados opostos de um vale. Em vez de uma batalha geral, surge a proposta de um combate representativo, um guerreiro representando Israel e um guerreiro representando Golias. Golias era um gigante, equipado com um armamento impressionante para os padrões daquela época. Sua armadura de bronze, lança pesada e experiência militar criavam uma imagem intimidadora.
durante aproximadamente 40 dias, ele desafia Israel e ninguém responde ao seu desafio. O problema de Israel não era apenas militar, mas principalmente espiritual. Saul e seus soldados ficaram aterrorizados porque enxergavam apenas a força do inimigo. Quando Deus é retirado da equação, qualquer obstáculo que surge sempre parece invencível. Nos versículos 12 a 30, vemos que Davi ainda cuidava das ovelhas de seu pai e, de forma ocasional, servia Saul tocando harpa para acalmar o seu coração. Jessé o envia ao campo de batalha não para lutar, mas para levar suprimentos aos seus irmãos. Ao chegar, Davi presencia os desafios de Golias e percebe algo que os demais ignoravam. O gigante não estava apenas afrontando Israel, mas o próprio Deus. Sua indignação nasce do zelo pela honra do Senhor. Enquanto todos discutiam o tamanho do problema, Davi observava a gravidade da afronta contra Deus. A fé transforma a maneira como enxergamos os problemas em nossas vidas. Nos versículos 31 a 40, vemos que quando Saul toma conhecimento das palavras de Davi, Saul, ao invés de encorajá-lo, tenta desencorajar Davi. Humanamente falando, a comparação entre Golias e Davi era desfavorável. Um jovem pastor contra um guerreiro veterano. Davi, porém, relembra experiências anteriores em que Deus o havia livrado do leão e também de um urso. Sua confiança não estava em sua habilidade, mas na fidelidade de Deus. Saul, observando que Davi estava disposto a enfrentar Golias, tenta vestir nele a sua armadura. Porém, a armadura de Saul não serve em Davi. Davi rejeita aquilo que não estava acostumado a usar e segue para a batalha apenas com seu cajado, sua funda e sua confiança no Senhor. Dos versículos 41 a 54, vemos que Golias despreza Davi por ser jovem e também de fraca aparência. Aos olhos humanos, o resultado daquela batalha parecia inevitável. Davi responde às queixas de Golias com uma das declarações mais importantes do capítulo. Tu vens a mim com espada, lança e escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. O verdadeiro poder não estava nas armas, mas sim em Deus. Uma única pedra lançada pela funda de Davi atinge Golias, e o gigante acaba caindo. Os filisteus, diante daquele resultado, fogem e Israel conquista uma grande vitória. O episódio demonstra que a batalha pertence ao Senhor e que ele pode usar meios improváveis para cumprir seus propósitos. Dos versículos 55 a 58, os últimos versículos do capítulo, vemos que após a vitória, Saul procura saber mais sobre aquele jovem. O jovem pastor, então, começa a ser conhecido por toda a nação. Essa cena prepara o leitor para os acontecimentos seguintes. Davi estava sendo conduzido por Deus, ainda que no anonimato, para o centro da história de Israel. O Senhor havia escolhido seu futuro rei e agora começa a revelar publicamente aquele que governaria o seu povo. Este capítulo nos ensina também que a verdadeira vitória do povo de Deus não depende da força humana, mas da confiança no Senhor que luta por seus servos. Muitas vezes, somos tentados a avaliar nossas circunstâncias apenas pelos recursos que possuímos. Entretanto, a fé nos lembra que nossa segurança
não está em nossa força, experiência ou capacidade, mas unicamente no Senhor. Quando Deus está conosco, nenhum obstáculo é maior do que o seu poder. Aprendemos também neste capítulo que Davi atua como um representante de Israel. Sua vitória torna-se a vitória de todo o povo. Da mesma forma, Cristo é o representante perfeito do seu povo. Na cruz, ele enfrentou o maior inimigo, o pecado, a morte e Satanás, e conquistou uma vitória que é compartilhada com todo aquele que crê nele. Assim como Israel colheu os benefícios da vitória de Davi, os crentes desfrutam dos benefícios da vitória de Cristo. 1 Samuel 17 não é principalmente uma vitória sobre como vencer gigantes pessoais, mas sobre como a glória de Deus salva o seu povo. O capítulo nos lembra e nos chama a abandonar a confiança naquilo que temos e descansar unicamente no Senhor dos Exércitos, que continua governando de forma soberana e concedendo vitória aos que nele confiam.